Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 14 de abril. Maria de Fátima segue firme no seu plano de subir na vida a qualquer custo, mesmo que, para isso, precise mentir e esconder suas origens. Com medo de ser julgada por sua verdadeira história, ela mente para Solange, dizendo que sua mãe é uma mulher rica e influente, que mora fora do Brasil e vive cheia de compromissos internacionais. O que ela esconde é que sua mãe é Raquel, a mulher batalhadora que tem ralado muito para se manter no Rio de Janeiro tenta, todos os dias, reconstruir sua vida após ter sido abandonada pela própria filha. Solange acredita nas histórias de Maria de Fátima, sem imaginar que tudo não passa de farsa. Ela admira a amiga e até sente pena dela por pensar que a mãe está distante e ausente, quando, na verdade, Maria de Fátima faz de tudo para manter Raquel o mais longe possível, como se ela fosse um fardo ou uma vergonha. Enquanto isso, Rubinho, pai de Maria de Fátima, também se envolve em suas próprias mentiras. Ele inventa para Renato que mora em Nova York e que tem uma carreira sólida no exterior. A intenção dele é impressionar o produtor musical e manter uma imagem de sucesso, mesmo que a realidade esteja bem distante disso. Rubinho está tão envolvido na própria mentira que nem percebe o quanto isso pode desmoronar a qualquer momento. Renato, por sua vez, acaba se envolvendo num acidente com Jarbas, e o susto deixa todos ao redor apreensivos. Ainda assim, ele mantém o foco em seus projetos e continua de olho nos movimentos de Rubinho, que tem demonstrado atitudes cada vez mais estranhas. No núcleo do jornal, Bartolomeu está preocupado. Ele confessa para Eunice que está com medo de ser demitido. Os cortes na redação aumentaram, e o clima de incerteza se espalha entre os funcionários. Bartolomeu, que sempre foi um profissional dedicado, teme que sua idade pese na hora de escolherem quem vai sair. De volta ao círculo de Maria de Fátima, a jovem arma uma situação falsa para tentar atrair Afonso. Ela quer fisgá-lo de qualquer jeito, afinal, sabe que ele é o herdeiro do poderoso grupo Almeida Reutemann. Mas Solange flagra a armação e fica chocada com a atitude da amiga. Começa, então, a surgir uma desconfiança entre as duas. A amizade começa a estremecer, e Solange já não tem tanta certeza de que conhece bem Maria de Fátima. No quiosque, Lucimar começa a desconfiar de Gilda por conta dos sumiços de comida. Os sanduíches que Raquel, Daniela e a própria Gilda vendem na praia andam desaparecendo, e Lucimar decide ficar de olho. A situação gera tensão entre as mulheres, e Raquel, sem saber de nada, continua fazendo o possível para manter o trabalho andando. Na TCA, Ivan passa por mais uma decepção. Consuelo conta a ele que Marco Aurélio roubou sua ideia e está usando o projeto como se fosse dele. Ivan fica indignado. Ele se sente traído e começa a refletir se vale a pena continuar calado diante de tantas injustiças. A revolta cresce, e Ivan dá indícios de que pode agir contra essa corrupção dentro da empresa. Enquanto isso, Renato convida Rubinho para tocar no evento de Paraty, acreditando ainda na mentira de que ele mora em Nova York. Rubinho aceita sem pensar nas consequências. Mas o jogo vira quando Renato começa a investigar melhor e descobre que Rubinho nunca saiu do país. A máscara cai, e Rubinho fica encurralado. No meio disso tudo, Otávio prova a comida de Raquel, que tem feito sucesso com sanduíches caseiros. Ele elogia os pratos para Poliana, e isso dá mais confiança para Raquel seguir com o trabalho. A cada dia, ela conquista novos clientes e vai ganhando o respeito daqueles que antes a subestimavam. Ela ainda sente a dor do desprezo da filha, mas tenta transformar isso em força para seguir em frente. A maior decepção do capítulo, no entanto, vem quando Raquel descobre que Ivan colocou em risco o emprego de Aldeide. Ela fica indignada. Aldeide foi uma das poucas pessoas que estendeu a mão quando ela chegou no Rio sem nada. Raquel cobra explicações e pede mais responsabilidade, deixando claro que não tolera atitudes impensadas que prejudiquem quem é de verdade com ela. Mesmo com o coração partido por tudo que tem vivido, Raquel segue firme. Ela já entendeu que, para vencer na vida, precisa lutar com honestidade e dignidade, e vai provar isso, inclusive para Maria de Fátima, que tanto a rejeita. A novela entra agora numa fase de confrontos, máscaras caindo e verdades vindo à tona. Maria de Fátima tenta se manter no topo com base em mentiras, mas os caminhos tortos que ela escolhe parecem estar prestes a se fechar. E Raquel, aos poucos, vai conquistando seu espaço e mostrando que, com coragem e trabalho, dá para vencer sem passar por cima de ninguém. Terça-feira, 15 de abril. O dia começa tenso para Raquel.
Depois de mais uma divergência de opinião, ela acaba discutindo com Ivan. Os dois, que vinham se aproximando cada vez mais, se desentendem por conta de atitudes impensadas dele. Raquel, já cansada de lidar com decepções, deixa claro que não aceita mais ser envolvida em decisões que possam prejudicar quem está ao redor, especialmente Aldeide, que sempre a acolheu com tanto carinho. Ivan ouve tudo calado, mas o incômodo fica no ar. Enquanto isso, Rubinho vive um momento inesperado de emoção. Depois de tanto tempo distante e enrolado em mentiras, ele se comove com a atitude de Renato, que o convida para tocar no evento de Paraty mesmo após descobrir que ele não mora em Nova York como havia dito. O gesto sincero pega Rubinho de surpresa e, por alguns instantes, ele parece refletir sobre suas escolhas. Será que ainda dá tempo de recuperar a verdade? Na casa de André, os preparativos para a festa de aniversário seguem a todo vapor. Tiago, sempre solícito, se oferece para ajudar com a organização. A iniciativa agrada não só a André, mas também a Cecília, que observa o rapaz com atenção. Cecília, aliás, está às voltas com a administração do restaurante e comenta com Marco Aurélio que precisa contratar um chefe novo com urgência. Do outro lado da cidade, Otávio cruza novamente o caminho de Raquel. O charme e a simpatia dele não passam despercebidos, e ele começa a demonstrar um interesse mais direto. Raquel, ainda abalada pelos últimos acontecimentos, não se entrega de imediato, mas também não esconde que gosta da leveza das conversas com ele. A troca de olhares entre os dois deixa claro que há uma conexão surgindo. Enquanto Raquel se esforça para manter a cabeça erguida, Maria de Fátima tropeça mais uma vez na própria arrogância. Depois de destratar a maquiadora durante uma sessão de fotos, ela acaba sendo dispensada pelo produtor. O baque é forte, e Fátima fica furiosa. Acostumada a manipular situações ao seu favor, ela não esperava levar um não, ainda mais de forma tão direta. Sentindo-se humilhada, Maria de Fátima tenta procurar César, mas o modelo resolve se esconder. Ele já entendeu que estar próximo dela pode significar dor de cabeça. Com o dinheiro que conseguiu e o desejo de ficar longe de confusão, César conta ao Lavo que conseguiu um emprego como instrutor aquático em um hotel. A ideia de deixar os problemas para trás o atrai, e ele decide começar essa nova fase bem longe de Maria de Fátima. No dia da festa de André, Cecília acaba dando uma carona para Tiago. Ela, que pretendia apenas deixá-lo no local, acaba ficando para aproveitar um pouco da celebração. A surpresa maior vem quando Cecília experimenta os salgadinhos preparados por Raquel e fica encantada. Ela elogia o tempero, a textura e, principalmente, o cuidado com que tudo foi feito. Raquel recebe os elogios com gratidão, sem imaginar que essa degustação despretensiosa pode abrir uma nova oportunidade profissional. Bartolomeu, que vem observando de longe a tensão entre Raquel e Ivan, decide dar um toque no amigo. Ele aconselha Ivan a deixar o orgulho de lado e pedir desculpas. Diz que, se Ivan realmente gosta de Raquel, precisa mostrar isso com ações e não apenas palavras. O conselho toca fundo, mas Ivan ainda luta com os próprios sentimentos. Esse conflito interno ganha mais força quando Ivan vê Raquel conversando com Otávio na festa. A cena, que poderia passar despercebida, o atinge em cheio. Ele não consegue esconder os ciúmes ao vê-la sorrindo e se sentindo à vontade ao lado de outro homem. Raquel percebe o incômodo no olhar de Ivan, mas não diz nada. Ainda assim, a situação mexe com ela. Mesmo com todas as mágoas acumuladas, Raquel decide ir atrás de Ivan depois da festa. Ela quer resolver tudo de uma vez. Não suporta mais meias palavras, silêncios incômodos ou gestos mal interpretados. Precisa entender o que realmente existe entre eles, se é algo que pode crescer ou se está apenas lhe causando dor. Ao mesmo tempo, Maria de Fátima continua tentando manter as aparências, mesmo com tudo desmoronando ao seu redor. Ela se recusa a aceitar que seus próprios atos estão a afastando das pessoas. O desdém com que tratou a maquiadora é só mais uma prova de que o ego ainda fala mais alto do que o bom senso. E, mesmo com César se escondendo, ela insiste em correr atrás dele, como se nada tivesse acontecido. Raquel, por outro lado, segue ganhando respeito e admiradores por onde passa. Sua dedicação, generosidade e vontade de crescer com honestidade chamam a atenção até mesmo de quem não tinha simpatia por ela no início. Entre os salgados da festa, os conselhos de Bartolomeu e os olhares de Otávio, ela começa a perceber que sua vida está, pouco a pouco, se transformando por mérito próprio. E Ivan? Resta saber se vai ter coragem de deixar o orgulho de lado e lutar por Raquel antes que ela siga em outra direção. O tempo está correndo, e os sentimentos mal resolvidos entre os dois já não cabem mais em conversas adiadas. Quarta-feira, 16 de abril.
Raquel e Ivan finalmente fazem as pazes depois de tantas idas e vindas, mágoas e mal-entendidos. O reencontro dos dois acontece num clima de sinceridade e emoção. Raquel, como sempre, mostra seu lado firme e realista, enquanto Ivan se mostra disposto a encarar a verdade e reconstruir a confiança. A conversa é direta, sem rodeios, e o perdão acontece com um abraço apertado, daqueles que carregam a vontade de recomeçar do zero. Enquanto isso, a tensão cresce em outro canto. Renato precisa intervir para apartar uma briga séria entre Marco Aurélio e Tiago. O embate entre pai e filho explode quando Tiago confronta Marco Aurélio, jogando na cara dele tudo o que sente: a mágoa, o abandono, o autoritarismo. Marco Aurélio, como sempre, reage com arrogância, e a situação quase sai do controle. Renato entra no meio, tentando botar ordem, e a cena termina com Tiago saindo transtornado. Na casa de André, a movimentação para o aniversário dele chama atenção. Fernanda começa a se aproximar dele com mais intenção. Entre conversas despretensiosas e trocas de olhares, os dois demonstram interesse. André, que ainda tenta entender os próprios sentimentos, se mostra aberto para novas conexões, e Fernanda percebe nisso uma oportunidade de se aproximar de verdade. Enquanto tudo isso acontece, Maria de Fátima segue firme no seu plano de se destacar a qualquer custo, especialmente nas redes sociais. Ela posta vídeos tentando se promover como influenciadora, mas Solange, com um olhar mais crítico e sincero, não deixa barato e faz algumas observações sobre o conteúdo que Fátima publica. A filha de Raquel, como sempre, não aceita bem críticas e rebate com arrogância, mostrando que ainda não aprendeu nada com os tombos que levou. Do outro lado da cidade, Ivan continua determinado a provar que a TCA está caminhando para o desastre caso continue adotando as políticas de Marco Aurélio. Ele abre o jogo com Luciano e diz que já tem dados e provas suficientes para mostrar que há irregularidades graves na administração. Luciano escuta tudo com atenção, mas também com cautela, afinal, sabe que mexer com Marco Aurélio é como cutucar onça com vara curta. A relação entre Helena e Tiago também passa por uma virada importante. Tiago escuta, por acaso, uma conversa de Marco Aurélio em que ele diz que Helena colocou a vida do filho em risco ao incendiar a casa no passado. A revelação abala Tiago, que começa a ver a mãe com outros olhos. Helena, por sua vez, sente o impacto disso, mas ao reencontrar o filho, se emociona ao ver que ele a perdoou. O perdão de Tiago não apaga tudo o que aconteceu, mas abre espaço para um recomeço entre mãe e filho. Daniela, sempre atenta, comenta com André sobre suas desconfianças em relação a Gilda. Ela acha que tem algo errado com o comportamento da moça e resolve ficar de olho. Gilda, aparentemente simpática, tem atitudes suspeitas, principalmente em relação ao dinheiro e à movimentação no bar. E enquanto todos seguem suas vidas tentando acertar, Marco Aurélio começa a arquitetar mais uma jogada escusa. Ele decide que vai usar Rubinho como testa de ferro em uma transação ilegal. O plano é arriscado, e Marco Aurélio vê em Rubinho uma figura ideal, alguém manipulável, que ele julga fácil de controlar. O detalhe é que Rubinho nem imagina o que está prestes a acontecer, e pode acabar se envolvendo num esquema que colocará sua liberdade em risco. Nesse cenário cheio de emoções, conflitos e reviravoltas, cada personagem segue enfrentando os desafios do dia a dia com suas convicções, erros e escolhas. A cada capítulo, a história se aprofunda, revelando novas camadas dos personagens e trazendo à tona os temas que mexem com o público: ambição, honestidade, perdão, ganância e a eterna busca por um lugar ao sol. Quinta-feira, 17 de abril. Rubinho procura Raquel e conta, todo animado, que foi convidado para tocar em um evento em Paraty. Ele diz que está empolgado com essa chance, pois pode abrir novas portas para sua carreira musical. Raquel fica feliz por ele, mas ao mesmo tempo preocupada com a distância que esse novo passo pode representar. Mesmo assim, deseja boa sorte ao ex-marido, mostrando que, apesar de tudo, ainda tem carinho por ele. Enquanto isso, Marco Aurélio surpreende Tiago ao pedir desculpas. O empresário reconhece que exagerou nas cobranças e que foi duro demais com o filho. Tiago, surpreso com a atitude do pai, não esconde a emoção. Ele ainda está tentando se reaproximar de Helena e esse momento de paz com Marco Aurélio traz um pequeno alívio. Ivan, de olho em tudo que envolve Marco Aurélio e desconfiado dos bastidores da TCA, vem para ti uma chance de ouro para se aproximar do poderoso empresário e descobrir o que ele anda escondendo. Por isso, tenta convencer Raquel a aceitar o convite feito por Laís e Cecília para ir à cidade. Ele argumenta que será bom para ela descansar um pouco e, claro, não revela totalmente seus reais interesses. Raquel fica na dúvida, mas começa a considerar a ideia. Enquanto isso,
Maria de Fátima, que não perde uma oportunidade, se ajeita para ir a Paraty também. Sem dinheiro para bancar a viagem como gostaria, ela dá um jeito de se hospedar no quarto das secretárias da Tomorrow. Com charme e lábia, convence as colegas de agência a deixá-la dividir o espaço. Mesmo apertado, o quarto se torna seu novo quartel-general para observar tudo de perto e tentar se destacar. De outro lado, Renato presenteia Rubinho com uma mala novinha, igualzinha à de Marco Aurélio. O gesto parece simples, mas na verdade faz parte de algo maior. Renato e Rubinho estão se aproximando, e o músico vê nessa nova relação a possibilidade de um futuro mais promissor. Já Marco Aurélio tem outros planos em mente. Ele se reúne com Freitas e os dois discutem em detalhes como irão camuflar os dólares na mala. Tudo precisa ser feito com discrição, sem levantar suspeitas. A ideia é aproveitar a viagem para fazer uma remessa ilegal de divisas para fora do país, algo que pode comprometer seriamente sua posição se for descoberto. O que ele não esperava é que Tiago acabaria flagrando a mala recheada de dólares. O jovem, que já vinha desconfiando dos negócios do pai, entra no quarto por acaso e dá de cara com o conteúdo da bagagem. Chocado, ele vai direto até Renato e conta tudo. Tiago afirma que Marco Aurélio está prestes a cometer um crime ao fazer a tal remessa ilegal. Renato ouve atentamente e promete que vai pensar no que fazer, mas o clima entre eles fica tenso. Enquanto isso, no hotel de Paraty, Maria de Fátima aproveita a piscina e posa como se estivesse hospedada na suíte mais cara. E é justamente ali, na beira da piscina, que ela se depara com César. O reencontro é inesperado e os dois trocam olhares que misturam surpresa e interesse. César, que sumiu depois de roubar o dinheiro da jovem, finge naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Maria de Fátima, por sua vez, mantém a pose e não demonstra raiva, mas fica com a pulga atrás da orelha. A coincidência é grande demais para ser ignorada. Enquanto observa o ambiente, ela percebe que há algo estranho na movimentação de Marco Aurélio. Sempre atenta a oportunidades, Maria de Fátima começa a desconfiar que ali pode estar escondida uma chance de ouro para se aproximar ainda mais da alta sociedade, ou pelo menos, arrancar algum proveito disso tudo. Ivan, por sua vez, segue tentando abrir caminho para se infiltrar no meio dos empresários. Ele nota que Marco Aurélio está inquieto e que Freitas anda nervoso, sempre olhando para os lados. Isso só aumenta sua desconfiança. Com tudo isso, ele decide que não pode perder de vista a mala de Marco Aurélio. Raquel, ainda refletindo sobre a viagem, conversa com Poliana e Aldeide antes de embarcar. As duas a incentivam a ir, dizendo que será bom para ela sair da rotina e que merece um descanso depois de tudo que passou com Maria de Fátima. Raquel decide, enfim, aceitar o convite de Laís e Cecília e parte para Paraty, sem imaginar que está entrando num redemoinho de confusão. Em Paraty, a movimentação para o evento cultural agita todos os personagens. Rubinho se prepara para sua apresentação com nervosismo, mas animado com a possibilidade de ganhar destaque. Maria de Fátima continua circulando pelo hotel, de olho em César e tentando descobrir o que ele está fazendo ali. Ela até pensa em confrontá-lo, mas decide esperar o momento certo. Já Marco Aurélio começa a se sentir pressionado. O olhar desconfiado de Tiago, a tensão com Freitas e a presença de pessoas demais no mesmo hotel o deixam inquieto. Mesmo assim, ele segue com seu plano, acreditando que conseguirá sair impune mais uma vez. Tiago, determinado, tenta falar novamente com Renato para impedir que algo pior aconteça. O garoto se sente dividido entre proteger o pai e fazer o certo. Ele sabe que Marco Aurélio pode arrastar toda a família para um escândalo, e isso consome. Enquanto isso, Raquel reencontra Ivan e, mesmo sem saber dos detalhes, percebe que ele está tenso. Ela pergunta se está tudo bem, e ele diz que está lidando com algo delicado, mas que depois explica melhor. Raquel, mesmo sem entender, decide confiar. Maria de Fátima segue se fazendo de rica e sofisticada. Ela posa para fotos, grava vídeos e tenta se destacar a todo custo. Mas ao mesmo tempo, não tira os olhos de César. Ela sente que ele ainda pode estar escondendo algo e quer tirar isso a limpo. No fim do dia, todos estão no evento e a tensão está no ar. Entre olhares desconfiados, planos secretos e interesses cruzados, a estadia em Paraty promete muito mais do que uma simples viagem de descanso. E no meio de tudo isso, Raquel pode acabar sendo a peça que faltava para desmontar o castelo de mentiras de Marco Aurélio. Sexta-feira, 18 de abril. Maria de Fátima mal podia conter a empolgação. Em Paraty, se divertia com o clima de resort e se gabava do sucesso. Mas a animação deu uma pequena trincada quando César pediu, com um sorriso amarelo,
que ela não atrapalhasse seu novo trabalho como instrutor de atividades aquáticas. Orgulhosa, Maria de Fátima fingiu que entendeu, mas por dentro engoliu seco. Ainda assim, garantiu a César, com ar de quem já estava com tudo planejado, que um dia ainda se casaria com Afonso Reutemann. A resposta veio em forma de realidade quando Afonso, todo educado, apareceu para apresentá-la ao pianista Rubinho. Maria de Fátima congelou. Aquele era o ex-marido da sua mãe. O homem a quem ela desprezava, mas que agora voltava como uma surpresa desconcertante. Enquanto isso, Tiago e Vera trocavam olhares cheios de curiosidade. Os dois estavam no clima leve de Paraty, e a aproximação foi natural. Ela, esperta, notava cada detalhe. Ele, encantado, tentava disfarçar o interesse. Os dois ainda não sabiam, mas tinham química o bastante para incendiar a cidade, sem repetir a tragédia do passado, claro. Solange, por sua vez, começou a olhar para Rubinho com outros olhos. Não exatamente românticos, mas curiosos. O jeito calmo e gentil dele chamava atenção, especialmente num ambiente onde as pessoas falavam mais alto do que escutavam. E o músico, sempre sensível, logo notou a gentileza da jornalista. Já Raquel, mesmo envolvida com Ivan, não conseguia disfarçar o desconforto. Laís e Cecília, amigas e simpáticas, se ofereceram para mostrar Paraty ao casal. Ivan, todo animado, topou na hora, principalmente porque queria se aproximar de Marco Aurélio. O plano era claro: usar o pretexto turístico para se infiltrar na vida do executivo e descobrir mais sobre suas falcatruas. Raquel, no entanto, não achava graça nenhuma em ser usada como ponte. Não queria ser instrumento de vingança ou arma secreta em missão corporativa. Queria paz, dignidade e um pouco de descanso. Mas respirou fundo e aceitou o passeio, mesmo com o pé atrás. Marco Aurélio, fiel ao seu estilo nada sutil, mal disfarçou o desdém quando Renato o apresentou a Rubinho. O executivo foi seco, frio e educadamente desagradável. Rubinho, sempre na dele, percebeu o climão, mas preferiu ignorar. Ele estava ali para tocar no evento e curtir o reencontro com Raquel, não para bater de frente com magnatas arrogantes. Enquanto isso, Helena também vivia um novo momento. Ainda abalada, mas querendo se reerguer, aceitou o convite de Eugênio para ir a um coquetel. Lá, reencontraria pessoas, e quem sabe, poderia aos poucos se sentir viva de novo. Um passo de cada vez, com cuidado, mas com coragem. Vera e Tiago, por outro lado, estavam no embalo. Após o primeiro encontro, se viram de novo. E aí não teve mais como esconder, o interesse era recíproco. Tiago, leve como há tempos não era, se permitiu sorrir mais. Vera, com seu jeito direto, não deixou dúvidas, estava afim dele. Enquanto alguns se encantavam e outros se irritavam, Maria de Fátima tentava digerir o choque. Afonso, com toda a boa intenção do mundo, apresentou Rubinho como um pianista brilhante, sem saber que havia ali uma história congelada de mentiras e desprezo. Maria de Fátima travou. O chão pareceu sumir por uns segundos. Como ela ia manter a farsa agora? Como dizer que era rica, que a mãe morava fora, que vinha de uma família sofisticada, se o ex-marido da sua mãe estava ali, pleno, contando causos da época em que morava com Raquel? O constrangimento foi tanto que até César, que passava ali por perto, percebeu que tinha alguma coisa errada. Só que Maria de Fátima era rápida. Com um sorriso forçado, fingiu surpresa, fingiu que não conhecia tão bem Rubinho e tentou sair pela tangente. Afonso, curioso, ficou sem entender o clima estranho, mas não quis pressionar. Já Rubinho... Rubinho entendeu tudo. Viu na hora que a moça estava mentindo, fingindo, encenando uma história que ele conhecia bem de perto. Preferiu ficar em silêncio, por enquanto. Mais tarde, Raquel cruzou com Maria de Fátima de relance e percebeu que algo estava fora do lugar. Mas, cansada de correr atrás, não foi atrás da filha. Deixou que o tempo mostrasse as consequências das escolhas dela. Já tinha feito o suficiente. Agora era hora de se cuidar, de aceitar o amor de Ivan e de tentar recomeçar. Ivan, aliás, observava tudo de longe. Cada movimento de Marco Aurélio, cada olhar. Ele sabia que o executivo estava prestes a cometer um crime com aquela mala cheia de dólares. Sabia que o momento certo para agir estava chegando. Mas também sabia que não poderia se precipitar. Era jogo de paciência, estratégia. E, enquanto isso, precisava manter Raquel segura. Paraty, então, virava palco de encontros, reencontros, mentiras e descobertas. E a noite prometia mais.
A festa estava apenas começando. E se Maria de Fátima achava que podia controlar tudo ao seu redor, o destino estava pronto para provar que, no fundo, ninguém foge da verdade por muito tempo. Sábado, 19 de abril. Maria de Fátima avistou Rubinho no corredor do hotel, mas seguiu em frente como se ele fosse invisível. Sem dar um oi, desviou o olhar com desdém, deixando Rubinho parado com a cara de quem acabou de tomar um banho de água fria. Ele balançou a cabeça, inconformado. Essa menina vai longe, pro buraco, se continuar desse jeito, murmurou ele. Enquanto isso, Ivan pressionava Raquel mais uma vez. Eles caminhavam pela orla de Paraty, e o clima estava cada vez mais tenso. Raquel, você sabe que o Marco Aurélio é a chave para desmontar tudo isso. Eu preciso de um jeito de me aproximar dele. Você é a única com essa chance, disse Ivan, com firmeza. Raquel suspirou, sem esconder o incômodo. E eu sou o que agora? Agente infiltrada da TCA? Eu tô cansada. Ivan, essa história já me desgastou demais. A discussão ficou ainda mais acalorada. Ivan não conseguia esconder a frustração e Raquel, por mais compreensiva que tentasse ser, também explodia de vez em quando. Enquanto isso, no quarto de hotel, Fernanda conversava com Flávia, enquanto passavam o tempo arrumando a maquiagem. O André não tá nessa só por curtição. Ele quer algo sério. Flávia, já disse isso pra mim. Flávia fez um muxoxo, ajeitando o rímel. Sério? Ele parece tão solto. Não sei se tô pronta. De volta à praia, Ivan insistia com Raquel. Você tá jogando fora uma oportunidade. É nossa chance de mostrar pro país inteiro a podridão que essa empresa esconde. Raquel, já impaciente, rebateu. E você tá jogando fora a nossa paz. Ivan, eu só queria viver minha vida em paz por uma semana. A briga chamava a atenção de quem passava, mas Ivan não recuava. O tom de voz dele subiu. Você não entende que isso é maior do que a gente? Raquel apenas balançou a cabeça e foi embora, sem olhar para trás. Enquanto isso, Rubinho, já incomodado com o comportamento de Maria de Fátima, foi até ela decidido a colocar um limite. A encontrou perto da piscina do hotel, tirando selfies para uma rede social. Quando ele se aproximou, ela fingiu que não o viu. Maria de Fátima, a gente precisa conversar. Se for para defender aquela mulher de novo, pode guardar seu discurso. Não tenho tempo para drama de pobre. Rubinho respirou fundo, tentando manter a calma. Se você destratar a Raquel mais uma vez, eu conto para todo mundo quem ela é. Sua mãe, Fátima. Não uma funcionária, não uma figurante. A mulher que te criou. Tá entendendo? Ela congelou por um segundo, mas logo retomou a pose arrogante. Você não faria isso. Seria o fim da sua amizade com ela. Eu faria sim. Porque o que você tá fazendo com ela é desumano. Nesse momento, o universo pareceu conspirar. Maria de Fátima virou-se e deu de cara com Raquel, que se aproximava acompanhada de Solange. A jovem gelou. Raquel manteve o olhar firme, sem piscar. A gente precisa conversar, Maria de Fátima. Solange olhou de uma para a outra, confusa com o clima estranho que pairava no ar. Maria de Fátima tentou sorrir, desconversando. Claro, mãe, quer dizer, Raquel. Que surpresa te encontrar aqui. Raquel cruzou os braços. Você anda muito ocupada me ignorando, né? Ou é só quando tá com plateia? Solange arregalou os olhos. Rubinho acompanhava tudo em silêncio, esperando o momento certo para interferir se necessário. Raquel, por favor, murmurou Maria de Fátima, tensa. Você me chamou de funcionária, de ninguém. Mas eu sou sua mãe, e você sabe disso. Só que, se isso te envergonha, então talvez você precise rever seus valores. Solange, que até então estava boiando, interrompeu. Peraí, mãe? Como assim mãe? Maria de Fátima tentou disfarçar. É uma figura de linguagem, sabe, do tipo mãe de consideração. Não, Solange. Eu sou a mãe dela de verdade. Biológica, de sangue. E ela me esconde. Disse para todo mundo que sou uma cozinheira qualquer, rebateu Raquel, com lágrimas nos olhos, mas sem perder a firmeza na voz. Rubinho deu um passo à frente, reforçando. E ela inventou que a mãe é rica e mora fora do país. Só para manter essa pose. Solange estava em choque. Você mentiu para mim, Fátima. Solange,
Eu só queria ter uma chance. Você sabe como as pessoas tratam quem vem de baixo. E você preferiu apagar sua mãe? A mulher que trabalha duro para te ajudar? Olha, eu já vi muita coisa nesse meio, mas isso aqui me deu nojo. Maria de Fátima ficou em silêncio, completamente exposta. Raquel respirou fundo e, sem mais nada dizer, virou-se e foi embora. Rubinho foi atrás dela. Solange ficou parada, digerindo tudo. Eu te abriguei, te ajudei, e você mentiu sobre tudo. Fátima, não sei se dá para continuar, disse Solange, antes de se afastar. A noite caiu, mas Maria de Fátima sentiu que era ela quem estava no escuro. Enquanto isso, no quarto de hotel, Ivan refletia sobre tudo que havia dito para Raquel. Pegou o celular e mandou uma mensagem curta. Desculpa, eu fui injusto. Do outro lado, Raquel recebeu a mensagem e ficou olhando fixamente para a tela. Ela ainda tremia por tudo o que aconteceu, mas sabia que, aos poucos, estava recuperando a força que a filha tentava lhe tirar. E no fundo, mesmo ferida, Raquel sussurrou sozinha. Ela ainda vai entender, nem que seja na marrã. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.